E aí aqui vai ter os arquivos da pasta lib e o PubSpec algo. Então eu vou estar criando um projeto. Nesse projeto eu vou pegar o que está na pasta lib de cada um deles para a gente estar testando, tá? Então quando a gente for usar um desses arquivos eu vou estar falando para vocês. Então vamos começar, deixa eu ver aqui. Só que aí no caso o trabalho só vai dar para apresentar um campeonato, né? Só vai dar para esse campeonato. Campeonato e o time. Você lista os Não, mas só vai dar campeonatos. para fazer com o campeonato brasileiro só. Mas tem dois? Sim, é porque a Copa do Brasil não tem tabela. Não. A Copa do Brasil é 10. Mas vai fazer o coisa e tu vai fazer a tabela. Não, qual foi o campeonato? Não, é um lugar mais. Acho que o Tuba TR que sentar. É, aqui o campeonato. Depois de um. Mas não tem, mas não. E Banco do Brasil? Vai deixar listado, né? Não mostra nada, né? Então, a primeira coisa que a gente vai estar vendo a gente vai começar a falar de manipulação de dados, vendo primeiro como é que a gente cria dados vamos dizer que no disco do celular, né? Na memória secundária, cartão micro SD que tem lá instalado. A gente vai ver primeiro duas formas de fazer isso, e depois a gente vai ver como usar banco de dados com o Flutter, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai estar vendo é como usar o recurso de Shared Practice. Esse recurso, ele cria meio que um pequeno arquivo que funciona como banco de dados, tá? E ele permite você estar colocando informações que você quer que permaneçam salvas no celular, por mais que você desinstale ou finalize o app. Então, por exemplo, lembrem quando a gente entra em algum site e ele pede para salvar cookies, né? Então, esse Shared Preference é como se fosse o lugar do cookies. Então, se você quiser logar no aplicativo e pedir para ele lembrar a sua senha, né? Onde que a sua senha vai ser salva? Você vai salvar no Shared Preference. Tá? Então, ele pode ser usado para isso. A gente vai estar vendo um exemplo como usar isso primeiro, e aí a gente precisa estar usando uma biblioteca de terceiros, tá? A gente vai colocar lá na dependência o Shared Preference. E aí vocês dão uma olhada que lá no Classroom vai ter um arquivo Shared Preference Depth. A gente vai estar usando esse arquivo para testar o uso do Shared Preference. E aí é bem simples o uso dele. Basicamente, a gente vai precisar instanciar esse arquivo, tá, do Shared Preference. E aí aqui, repare que ele vai precisar ser usado await, por quê? Porque a gente vai precisar criar um arquivo na memória secundária do celular. Então, esse é o dispositivo de entrada e saída, demora um tempo. Então, a gente não sabe quanto tempo vai responder, né, o celular, e a gente tem que usar então uma função assíncrona para isso. Pegou a instância do Shared Preference, a gente vai estar inserindo como se fosse um map, tá? Vai ser um arquivo onde vai ter chave e valor. Então, para acertar algum valor, a gente vai dar um set, o tipo de dado que a gente quer colocar, né? Set string, set int, set double, e assim por diante, vai falar o nome e o valor que a gente vai querer, tá? Para recuperar o dado, é dar um get string, o nome do valor que a gente vai querer. Então, basicamente isso, bem simples. Então, vamos ver um teste. E aí, vou fazer isso com vocês. Então, aqui no Classroom, a gente vai ter esse Shared Preference. Então, esse arquivo aqui que eu vou estar importando para o projeto. Então, vocês façam junto comigo aí, tá? Então, eu vou estar criando um projeto novo, chamar Shared Preferences App. Aí já vou entrar nele. Remover a pasta de teste. E aí eu vou copiar tudo que tiver naquele arquivo no Classroom.
Deixa eu abrir aqui, Shell de Preference. Então ele tem lá o main dele, vou apagar. Vou pegar o que está lá no arquivo. Deixa eu por aqui. Então lá vai ter uma parte de pages com o arquivo home e esse main dart, tá? Copiar, ó, no projeto novo. E aí o PubSpec Alma eu não vou copiar, só vou abrir ele e ver qual as dependências que ele vai ter. Né? Eu só vou copiar a dependência específica que vai ser o Shell de Preference. Tá? Vou copiar essa dependência. Deixa eu abrir essa coisa. Aqui no PubSpec, vou botar o Shell de Preference. E ele já vai instalar para mim automático. Vou fazer isso. Já instalou para mim. Então aqui, o que vai ter no arquivo? Né? Ele vai ter um arquivo main padrão, né? Só usando o Material App e chamando aqui a classe de home, que a gente comentou. E o home vai estar dentro da pasta de pages. Então aqui ele já vai ter a parte visual do app pronto. Eu deixei os métodos para a gente estar implementando agora. Esses métodos de salvar, recuperar dado e remover o dado usando o Shell de Preference. Deixa eu iniciar a aplicação para vocês verem como é que é o design dela. Esse aqui seria a cara da aplicação, bem simples. Vai ter um text field aqui, onde eu vou digitar algum valor, e aí eu tenho 3 botões, né? Cliquei em salvar, o que ele vai fazer? Ele vai salvar no disco. Tá? Cliquei em recuperar, ele vai pegar o que foi salvo no disco e vai atualizar esse texto aqui que está nada salvo. Cliquei em remover, ele remove do disco. Tá? A gente vai estar implementando os métodos de cada botão. Então, salvar, o recuperar e o remover, que está vazio. Então vamos começar a ver lá o salvar, tá? Então o salvar já está tudo sendo chamado certinho, tá, gente? Só deixei já no esquema só para fazer a implementação. Então aqui a gente vai começar então pegando o valor. Onde vai estar o valor que eu quero salvar? Ele vai estar no text field. Se a gente for ver aqui no text field, esse text field ele já tem um controller, que é esse controle do text field. Então, esse aqui é onde eu vou pegar o valor digitado pelo usuário, né, para salvar. Então, começa pegando o que o usuário escreveu. Né? Então, esse aqui vai ser o meu verbo. Pego lá o texto digitado pelo usuário. E aí eu preciso, então, instanciar o Shell de Preference e depois dar um set string para a gente atualizar. Eu vou dar um find preference. Eu vou dar um await, chamando o Shell Preference get instance. Tá? Eu peguei a instância, e aí como eu usei o await, só posso usar o await dentro de uma função assíncrona, né? Eu já coloco o async aqui do lado. Tá? Fiz isso, eu vou salvar então esse valor usando o set string. E aí eu vou escolher aqui o valor que eu quero salvar, o que o usuário escreveu. Eu vou chamar de nome e-mail, padrão, e aí ele vai salvar o verbo. Tá? Basicamente isso. Você tem que ter aquela string ali eu... Ah, não. Eu só deixo tudo porque eu estou salvando o que foi digitado pelo usuário. Beleza. Tá? Se quiser passar algum outro formato, se quiser compor, se eu quisesse, por exemplo, escrever vários campos, juntar tudo e salvar de uma vez só, aí eu ia pegar de cada campo que foi digitado, juntava um objeto ali e salvava de uma vez só. O pessoal que chegou depois, né, a mini barra, eu coloquei lá no Classroom alguns arquivos, tá? E aí vocês baixam esses arquivos, que ele já vai ter o layout da tela. Só vai estar implementando alguns métodos, tá? O que eu peguei agora é o Shell de Preference. Eu estou implementando os métodos que tem lá. Então, isso aqui é para salvar. Então, aqui eu só estou salvando no disco.
ainda não estou atualizando na tela, né? A gente não atualizou aqui esse nada salvo quando fizer isso. Então, quando eu clicar em recuperar, ele vai pegar, então, esse nome e atualizar ali aquele texto da tela. Então, a gente tem que saber onde está esse texto da tela, né? Aqui, ó, olhando, vai ser esse save test. Tá? É aqui que está aparecendo o nada salvo. A gente pode ver aqui que ele está inicializado aqui com o nada salvo. Então, eu vou pegar, quando eu clicar em recuperar, eu vou atualizar esse valor, tá? Dentro do set stage. Então, eu vou dar um set stage aqui. E já deixar aqui no esquema para a gente saber o que tem que fazer. Então, é esse cara que eu vou atualizar. Como é que eu faço para acessar o Shared Preference? A mesma coisa. Vou dar aqui um get instance nele. Tá? Então, deixa eu usar o await Shared Preference. Get instance. É para recuperar o nome, eu vou ter que dar o get string, passando qual que é o valor que foi salvo anteriormente. Aí ele está reclamando aqui, dando erro porque eu usei o await, né? Só posso fazer isso em funções assim. Então eu coloco assim aqui do lado. E esse getString ele está tentando recuperar um valor, né? Então esse valor eu vou estar salvando já direto aqui dentro do tá, aqui no continuador você tem 2 pontos vírgula. Isso, né? Ah tá, aí eu coloquei assim que não vai errado. É depois do. E o código? Aquela parte de código, o home, coisa? O home e o MyEnd lá, o arquivo, o código, você cria no projeto? Não, você está querendo colocar os arquivos? Colocar ou não? Não, então você vai pegar essa parte do Shared Preference, tá? Ele só vai ter a parte de lib e o PubSpec alvo, só vai ter isso aqui. Tá? Ó, o arquivo ele só vai ter essas 2 pastas. Você vai criar um projeto, vai dar lá o Flutter, Create, e cria lá um projeto na sua máquina. E aí você vai abrir a pasta de lib e copiar tudo que tem dentro do projeto que você criou. Tá? E aí você vai abrir o PubSpec alvo, vai copiar a parte de dependência. Já fiz isso. Já Copiei. Só para pegar Aí eu estou mexendo agora dentro do arquivo home da arte. tá. Tranquilo, gente? Alguém mais com alguma dúvida? Aqui tem um pouquinho de vírgula abaixo. Tá. E aí aqui, né, aqui o erro que está dando é que, como eu estou buscando um valor do disco, né, não necessariamente esse valor existe, pode voltar nulo. E aqui eu estou salvando numa string, né? Então eu vou estar fazendo uma verificação que, se for nulo, eu vou colocar uma mensagem padrão. Aí eu vou usar um operador um pouco diferente, tá? Que tem aqui no Flutter, que é esse 2 interrogações. Esse 2 interrogações, ele já é o se for nulo, eu já coloco aqui o valor padrão, né? Eu vou estar aqui no valor. Tá? Esse é o novo operador que eles têm. Para verificar, fazer um if, se for igual a nulo, recebe isso, senão é aquilo. Aqui já especifico o que vai acontecer se for nulo. Tá? Então vamos rodar isso aqui. Vou botar aqui o print para a gente ver se executou certinho. Vou botar o valor aqui do stage. Vou botar o que fez aqui na recuperação. Aqui não botei nada, né? Vamos rodar aqui.
colocar aqui alguma coisa, né? Botar... Então, clicar em salvar. Ele vai salvar no disco, tá? Só que ele não atualizou o data salvo porque eu não fiz ele redesenhar a tela, né? Venho recuperar, ele pegou o que foi salvo anteriormente. Aí eu posso atualizar isso aqui, vou botar exemplo de atualização. Então salvo, aí eu recupero, ele já vê esse valor. E aí isso aqui ele é salvo no disco, aquele que está salvo no disco. Então, se eu fechar a aplicação e botar para abrir de novo, eu consigo ler do disco esse valor que foi salvo. Ele vai vir nada salvo, clicar em recuperar, ele tem que eu escrevi anteriormente. Ele está sobrescrevendo. Ele está sobrescrevendo. Um sobrescreve o outro, né? Não, aqui eu só recuperei mesmo. Não, eu sei, mas você primeiro botou exemplo, depois botou Isso, exemplo. aí sobrescreveu. Aí um sobrescreve o outro, é isso. Porque eu escrevi no mesmo, na mesma chave, tá? Escrevi no nome. Ah, tá. Se tivesse em Beleza. outro lugar, Beleza. poderia botar outra chave. Tá? Isso fica salvo onde no disco? Ele cria um diretório para isso? Nós criar um arquivo na pasta padrão do projeto. Aqui no emulador eu não sei onde ele salva. Tem outra coisa. Aqui eu não sei onde ele está salvando não. Na hora de você fazer o projeto, você pode direcionar se quer para o cartão de memória auxiliar, ou pode para a memória do aplicativo, ou para a memória SD? Você tem como direcionar isso? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer se tem uma API que já permite fazer isso não. O padrão dele é o quê? Salvar Ele salva na memória interna. na memória interna, né? Ele não salva no micro SD que você coloca ali, salva interno mesmo. Tá? Agora, se já tem uma API para escolher ter acesso ao micro SD, eu não sei se existe uma API para isso, ou se o próprio Android vai decidir. Tem alguns aplicativos, né, para a câmera fotográfica, ela permite você escolher onde você salva, né? Aí... Capaz de ter uma API, só no primeiro. Então a gente fez então para ler e salvar e recuperar, né? Então fazer aqui só para remover, para a gente ver um exemplo. Para remover tudo também, né? Então o que eu quero fazer? Eu vou simplesmente criar uma instância do Shell de Graphics. Eu vou dar para o Reach. Pega a instância, colocar aqui o async, esqueci, e aí eu vou dar simplesmente o remove, tá? O remove passando qual que é a chave que é remove. Não entendi o que é esse prefixo. Então, a gente está vendo primeiro como a gente consegue estar escrevendo um dado na memória secundária do smartphone. Então, no Android, né, acredito que no iOS também tem um recurso chamado de shared preference, que é você meio que criar um arquivo que funciona como um pequeno banco de dados. Né? A mesma situação de cookies quando a gente vê no browser. Né? Sempre quando entra no site ele pede para ativar o cookie. Então você pode usar, por exemplo, para você salvar a sua senha quando você quer logar em algum lugar. Onde que essa senha sua fica salva? Fica no cookie. Ele é um tipo de um pequeno arquivo de dados. Tá? Da mesma forma que tem o cookie no browser, tem o shared preference para o aplicativo. Você pode usar o shared preference para salvar senha, salvar alguma configuração que o usuário fez. Tá? E aí o formato para salvar com shared preference ele funciona como se fosse um map. Vocês podem uma chave e um valor. Então aqui eu salvei o valor da chave nome, né? Aí eu consigo manipular nele, escrever, remover. Tá? Exemplificando agora a remoção, então eu consigo recuperar, né? Remover, tendo recuperado tem mais um valor. Tá? Eu posso atualizar aqui de novo, né? Vou dar teste aqui. Salvo, recupero, removo, recupero de novo e recupero de valor. Então a gente fecha essa primeira parte com o chave de pré. Tranquilo, gente? Facilzinho, né?
Então, no projeto que a gente vai ter, vocês vão ter a parte lá de logar o usuário, né? E aí o shared prefix vai ser usado para verificar se o usuário já tinha logado anteriormente. Vocês podem ter lá salvar o estado da sessão do usuário no disco, tá? Então, vocês podem usar isso aí no projeto. Então agora a gente vai ver outra parte, né? A gente vai ver como a gente vai fazer a criação de arquivo Como a gente vai fazer a criação de arquivo no Flutter, tá? E aí, para isso, a gente vai estar vendo um app de lista de tarefas, onde você vai ter um botão que você vai adicionando tarefa e ele vai listando. E aí ele vai ter um checkbox para você marcar se a tarefa foi feita ou não, tá? Então a gente vai estar fazendo a criação desse arquivo e a atualização dele. Depois a gente vai ver como é que a gente edita, usar alguns vídeos para isso. Então, para a gente não perder muito tempo, eu já coloquei já esse lista de tarefas app lá no Classroom também. Então vocês baixam o arquivo, criam um projeto, copiam o que está na língua para dentro dele, e aí vai ter umas funções para implementar. Tá? E aí eu vou estar mostrando para vocês tem que implementar. E aí a única dependência vai ser esse path provider, que é para ele identificar a pasta do projeto. Tá? Então a gente vai criar um arquivo que vai salvar dentro da pasta onde o aplicativo foi instalado. E esse path provider ele já encontra para ele. Tranquilo, gente? E aí, a gente vai estar usando esse dismissible. Ele é um widget que ele permite você arrastar, né, algum widget e ele executar alguma ação. Tá? Já mostrando um exemplo aqui do vídeo do YouTube. O que seria esse dismissible? Aqui ele mostra muito rápido. Né? A gente uma faixa azul, né? Ele simulou, você consegue arrastar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e aí com isso você consegue executar alguma ação do usuário. Né? Normalmente quando a gente tem uma lista, a gente arrasta para o lado e vai apagando. Né? Sai notificação, né? A gente arrasta para o lado e vai apagando. Então esse dismissible ele permite fazer isso. Tá? Você pode arrastar da esquerda para a direita, de cima para baixo para cima. Tá? A gente vai mexer com eles para ver. A gente pode configurar um ícone, né? Marcar com. A gente vai fazer isso. Vou começar primeiro com a primeira versão da lista de tarefas. Aqui vai ter várias, tá? Vou começar com esse primeiro aqui, ó, que é só com checkbox para marcar se a tarefa foi realizada ou não. O arquivo do Clash. Vai ser o primeiro, lista de tarefas F. Esse aqui, ó. O arquivo, vou estar removendo a parte de teste, abrir aqui esse ponto. Eu vou apagar o que tinha na lib e vou copiar o que eu passei para você. Então, deixa eu ver o que tem. Vou copiar tudo da pasta lib para dentro. E o PubSpec YAML eu só vou abrir e copiar a dependência, tá? A única dependência que vai ter vai ser esse path provider. Vou pegar ele e botar lá no programa.
Tá? Então, salvei, ele já vai estar instalando para mim. Deixa ele acabou, né? Então, arquivo main padrão, só o material app para você implementar. E aqui no home Dart ele vai ter a cara do app. Vou botar para executar para vocês verem como é que tá. Esse aqui é um exemplo, tá meio roxinho. Ele já faz uma listagem aqui dos itens, né? Que você vai inserindo. A ideia é ter um checkbox para você marcar a tarefa que foi feita ou não, né? E aqui vai ter um botãozinho de mais, que ele vai abrir uma janela, o alert dialog que a gente viu no final da aula passada. A gente vai digitar aqui alguma coisa e salvar, tá? Salvar e atualizar essa lista, tá? Vai fazer isso por enquanto. E aí, como é que está a organização do app? Ele vai ter, ó, aqui no build dele, ele vai começar com scaffold, e vai ter o app bar normal, que a gente tem feito, né? Aqui, para fazer aquele botãozinho do lado inferior direito, eu estou usando esse novo atributo que eu acho que eu não mostrei em outra aula, né? Esse Float Action Button. Esse Float Action Button, eu posso configurar lá se eu coloco um ícone nele. E aí eu configurei a ação que ele vai fazer, né, dentro do OnPressed. No OnPressed eu vou abrir aquela janelinha para ele mostrar o texto que eu quero inserir. Então eu uso o Show Dialog. E aí eu, na função de builder dele, eu retorno o list de Alert Dialog. O Alert Dialog ele vai ter algumas partes deles pré-definidas, né? Então esse campo aqui de cima é o título dele, é o title, aqui é o content, e aqui embaixo ele vai deixar as actions, ele pode botar vários botões. Eu coloquei 2 botões, o cancelar e salvar. Tá? Então bem separada essa estrutura. Aqui no Dialog eu fui fazendo isso, então aqui é o título, selecionar a tarefa, o conteúdo, o que eu quis colocar, coloquei um text field, então o usuário vai digitar o que ele quer salvar, tá? E as actions, que vai ser os botões. Eu coloquei 2 botões. O de cancelar e o de salvar. E aí o que eu quero fazer, né? Eu cliquei no cancelar, eu quero fechar a janela e voltar para o anterior. Então eu uso o Navigator. Uso o Navigator pop para isso. E o salvar, eu quero salvar e voltar para a tela anterior. Tá? É isso. E aí o que tem para a gente fazer, né? A parte do body do scaffold, né? É um container, vai ter um column e vai ter um expanded. E aí foi usado o list view builder, que eu cheguei a usar na aula passada também. Né? Você passa uma lista e aí ele vai, para cada item da lista eu posso definir uma função, né? Então a função está nesse item builder aqui. Estou usando aquele checkbox de style que a gente viu lá na segunda parte da aula, né, de entrada de dados. Então estou usando isso para fazer aquele item, né? Passando só o título e o valor lá da caixinha. Tá? Basicamente isso. Então, a gente vai estar modificando algumas coisas. Aí eu já coloquei aqui o código para mexer com o arquivo, né? Esse save file já vai estar implementado. Então, aqui subindo. Para usar o Path Provider, eu dei um import nele, né? O Path Provider, pegando o arquivo Path Provider Dart. E aí, como que eu usei esse Path Provider? Então, eu defini um método já padrão para salvar o arquivo, tá? E para recuperar esse arquivo. Então, aqui, ó, o salva-tarefa é o que a gente vai estar desenvolvendo. E aí, o salva-tarefa ele vai chamar esse save file padrão, tá? O que a gente vai ter? Né? Primeiro, eu recupero o arquivo que eu vou estar definindo, tá? Vai ser um data.json. E aí, para salvar o arquivo, eu recupero o arquivo, pego o meu dado, configuro ele com o formato JSON, usando o JSON encode, né? O decode é quando a gente queria pegar o JSON para map. O encode é o map para JSON. Aqui eu estou pegando uma lista, que é um vetor, convertendo no JSON, tá? Salvando o data, e aí no arquivo eu vou salvar como uma string, né? Usando o rate as string, passo o arquivo
em formato JSON e salvo. Tá? Então, bem padrão. Leandro, E aí, Leandro. o Getfile, o que ele vai ter? Aí o Getfile é que ele vai usar o Path Provider, tá? Então o Path Provider ele vai deixar eu usar esse método aqui, que é o Get Application Document Directory. O que ele vai fazer? Ele vai pegar qual que é a pasta que o aplicativo está instalado. Peguei essa pasta, ele vai estar na raiz da pasta, aí eu vou dizer onde eu vou querer criar um arquivo. Então eu pego o path da pasta e aí eu vou criar um arquivo data.json. Tá? Ele salva onde o aplicativo foi instalado. É só para isso que eu uso o Path Provider. E aí eu tenho que usar o reach aqui porque ele está processando a memória secundária do celular, então pode demorar. Sim. O que retorna filters? Aqui está retornando future porque a gente não espera receber esse dado no futuro. Né? Pode ser que ele não consiga acessar o disco. Né? Por exemplo, se estiver no microSD, vai que não tem permissão. E aí ele vai dar erro, não vai deixar. Tá? Aí você pode, com esse dado, avaliar. Ó, se teve erro, aí mostra uma mensagem para o usuário. Tá? Senão, deixa eu recuperar o arquivo. Aqui eu não fiz nenhum tratamento não, né? Eu botei no filter mesmo, porque o dado que eu quero, ele é esperado por esse await aqui. Né? Então, eu botei o filter para ter o estado. Então é isso. Então vamos mexer nisso aqui. O que eu vou querer fazer, né? Aqui a minha lista de tarefas é uma string, né? O que eu vou estar querendo fazer? Eu vou criar um JSON onde eu vou definir dois campos, né? O título e um campo referente a esse checkbox, tá? Eu vou chamar de realizar. O booleano. O booleano, tá? Então, no momento que eu salvar, clicar nesse botão de salvar, eu vou criar, vou atualizar essa lista aqui e salvar no arquivo ao mesmo tempo. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo, eu vou comentar essa lista aqui, que vai ser uma lista mais de string. Tá? Eu vou criar um map para isso. Então, essa lista de tarefas, eu vou deixar sem o generic, tá? Deixar padrão assim. Eu vou pegar o mesmo nome. Então, eu vou só inicializar essa lista vazia, tá? E aí agora, lá no save tarefa, o que eu vou precisar passar, né? Então eu vou ter que recuperar o valor do texto do text field, né? E aí qual que é o controle do text field? Eu vou procurar aqui. Vai estar no dialog, né? Vai ser esse text field. Então, o dado que o usuário digitar vai ser acessado por esse controller de tarefas. Tá? Eu já vou pegar o controller de tarefas. Então isso aqui vai ser, eu vou recuperar a string, que é a tarefa do usuário, né? O teste, que é str, e vai vir do controle. Vai ser o texto lá que o usuário digitou. Tá? Aí feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um elemento na lista. A lista vai ser composta pelo título e se foi realizado ou não. Então eu vou criar um map aqui, que vai ser referente a uma tarefa. Tá? Então a chave vai ser uma string, o valor da lei, aqui vai ser uma tarefa. Eu vou inicializar esse map. E aqui que eu vou salvar na tarefa, né? Então, o título, eu vou salvar o que o usuário escreveu, vai ser o teste str. E aí eu vou criar um outro campo aqui para representar o booleano, tá? Chamar se a tarefa foi realizada. Já configurei. Então, por enquanto, vai começar desmarcado como padrão, tá? Vou deixar falso. E aí agora o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar no vetor de lista de tarefas, né, que está criado aqui em cima. Eu vou dar um add nele. Então, add da tarefa que eu criei. Aí, no momento que eu der o add, eu quero atualizar a minha pasta, né? Então eu tenho que fazer isso no set state. Tá? Set state. Vou adicionar aqui dentro. Então, adicionei a tarefa e redesenhar a página. Tá? Aí isso aí vai montar aquele list view. O list view está já atualizando com base no uso de tarefa.
Então isso aí eu renderizo a página, mas eu ainda não salvei o arquivo. Para salvar o arquivo, o que eu vou fazer? Então nesse exemplo aqui, eu já tenho esse save file, né? E esse save file ele já salva a lista toda, então eu só vou precisar chamar o save file. Né? Então aqui eu vou chamar aqui embaixo, para ele salvar tudinho. Então basicamente é isso. Atualizei a tela e ele está mostrando aqui os valores. Aqui embaixo, ele estava listando os valores, né? Então aqui ele vai dar um problema, porque ele está considerando que a lista de tarefas que está sendo exibida, junto com o checkbox, ele é uma lista de inteiro. Aqui vai dar erro porque agora não é mais lista de string, desculpa. Não é mais string que ele vai dar problema. Então aqui eu vou querer recuperar somente aquele campo de título, né? Vou passar aqui o título, tá? Esse value aqui do checkbox style, ele vai ser se o valor do checkbox está verdadeiro ou falso. Então ele vai ser o valor definido na lista, né? Então eu vou colocar aqui aquele realizado que eu criei, né? Realizado. Tá? Então de acordo com o que tiver no campo realizado, ele vai marcar o checkbox ou desmarcar o checkbox. Tá? Então vamos ver como é que está ficando. Vou começar aqui dando erro. Aqui está dando erro. Da onde está surgindo esse index, professor? Oi? Da onde está vindo esse index? Esse index, ele vem do list view, tá? Como é que funciona o list view? Você começa definindo dois atributos, né? O primeiro é a quantidade de itens que você vai estar desenhando na tela, tá? Então, passando o tamanho do vetor de lista de tarefas. E o segundo, ele pede para você implementar uma função para cada item, né? E aí, nessa função, ele já pede para você colocar um atributo que vai ser o index. Então, o elemento 0, o elemento 1, o elemento até o item count, menos 1. Então, eu aproveito esse index para estar selecionando aqui o elemento da lista. Tá? Deixa eu ver aqui o pacote do programa que está vendo. O string não substitui limite. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu contar aqui. Acho que está falando porque eu não deixei explícito. Vou deixar explícito aqui o tipo da lista. Ó, a lista eu não tinha colocado como um tipo, né? Deixar explícito que é uma lista, colocando um map. Não é isso. Então eu coloquei ali o tipo, né? Ele não conseguiu impedir o tipo que eu inseri. Coloquei aqui o tipo todo, tá? Então, vou clicar aqui no maisinho, colocar aqui um exemplo, né? Fazer exercício. Aí eu salvei e entreguei na tabela. Vou fechar ele de novo. Ele está dando problema nessa mudança de lista. Se perdeu. Se perdeu.
O senhor está chamando a função lá embaixo? Deixa eu ver. Isso aí. Boa. Qual é o seu nome? Rafael lembrou bem. O problema é que eu não estou chamando a função aqui embaixo, tá, gente? Então aqui esse aqui é o botão de salvar da Left Dive, né? Tem que fazer a chamada, né? Dá um save de tarefa aqui. Tá? Preciso de chamar a função. Bom. Vamos adicionar agora. Teste. E agora foi. Vou colocar aqui, colocar alguns exemplos. Fazer exercício. A gente já conseguiu inserir elemento, né? Aí repare que ele cria um arquivo para isso, tá? Aqui na minha máquina ele coloca os arquivos demolados na parte de Docker. Cria esse data.json aqui. Vamos dar uma olhada como é que ele dá esse data.json. Tá bem pequenininho, né? Eu não sei como é que eu vou aqui. Tá mostrando para vocês. Cada opção não tem um view ali, não? Não, você clicou na opção ali, não tem um view ali que controla o tamanho. Controla a disposição de file, né? Então, só para vocês verem como é que é o formato do JSON, né? Aqui vai ter o primeiro que é o teste, realizado a false. O segundo é fazer exercício de prog, realizado a false. Aí o exercício de prog 2, false, assim por diante. Então ele vai adicionando ali. Só um teste não, mais. E aí agora eu vou... Tá faltando implementar o realizada, né? Mexer no checkbox e atualiza isso aqui, né? Como é que a gente faz isso? Então já está salvando de fato no arquivo, né? Se atualizar isso aqui agora. Aqui a gente não fez para ele ler direto. Tá? Aqui ele não está lendo do arquivo, né? Da primeira vez. Então, o que eu vou estar fazendo agora? Vou estar implementando a parte de... Clicou no checkbox, ele atualiza também. Então, eu vou aqui no checkbox, eu vou ter que mexer essa função no change, né? Então, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar, então, atualizando o valor do checkbox, que ele está aqui no Velo, tá? Se realizada. Ele vai receber esse new val aqui, que é o valor novo. Então, fiz isso, aqui ele já está chamando save file que vai salvar no arquivo. Tá? Já está no esquema já para testar. Eu posso estar atualizando aqui, né? Marcando se eu já finalizei a tarefa. Tá? Vou ver no arquivo. Ele vai marcando lá true, né? Ou false, dependendo do que a gente fizer. Tá? Esse aqui é um exemplo para fazer alterações e atualizar um arquivo. Vamos ver um exemplo agora usando dismissed. Então eu vou criar um outro projeto só com o app dismissed para vocês verem o que dá para fazer. Eu vou criar um outro colocando dentro desse tipo de tarefa. Procura, gente. Fácil de usar, né? Esse aqui vai ser o dismissed. Ô, professor, você vai botar o de cada um completo? Completo? Você vai botar o de cada um completo? Não, não devo botar não, vou botar. É simples. Ah, Vou mas botar o último. O último vai ter tudo. Na verdade, eu já botei. O
Esse trabalho de tarefas completas, eu acho que ele já está com tudo. Ah, tá. Tá, lista de tarefas. Build de admissible. Esse aqui é o que eu criei, né? Esse aqui é o que eu criei. Não. Vou remover a parte de teste, abrir o VS Code. Então vamos para uma lista tarefas de início. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar tudo da pasta lib. E aqui no PubSpec não vai ter nada não nesse, tá? Então o que a gente vai ter? Vou botar já para a gente ver o funcionamento do início. Então, arquivo main, padrão, ele vai ser a lista de tarefa parecida com o anterior, tá? Só que eu só deixei uma listagem para a gente ver o funcionamento do Dismissible. O Dismissible, ele vai ter essa configuração, a gente pode ir para um lado e para o outro, tá? Pode ir para o lado, ele vai removendo da lista, tá? Então, eu vou mostrar algumas configurações com ele. Então, aqui, ó, o que ele precisa para usar, né? A gente vai ter que definir uma chave, tá? Então, a gente passa um PI passando o item que a gente quer que seja o controle da lista. E aí a gente vai, no momento que a gente remove, ele vai removendo essa lista aqui. Isso aqui pode ser uma variável, pode ser um outro lib, tá? E aí a gente vai configurar tem um widget que a gente vai querer ter essa ação. Então a gente meio que encapsula, que nem um gesture detect, a gente encapsula para o exemplo, o Dismissible a gente vai encapsular algum widget para a gente conseguir arrastar para um lado, para o outro, para cima e para baixo. E aí a gente vai ter esses dois atributos, né, o Direction e o Dismissed. O Direction é para você fixar com a direção que você quer. Se quer horizontal, vertical, se você só quer da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eu vou mostrar algumas opções que tem. E o OnDismissed é o evento que vai rodar quando tiver a ação sendo feita. Então, cada widget tem seu dismissible, é isso? Cada widget tem que estar encapsulado dentro de um dismissible. Isso. Um dismissible não serve para vários. Não. Cada um com... Senão você vai mover todos eles juntos. Você não remove tudo junto, é isso aí. É item a item, tá? Então a gente vai colocar isso lá naquele list view. Para cada list tile, que é cada item, vai ser um dismissible para ele. E aí ele tem que ter chaves diferentes. Se tiver a mesma chave, né? Vai remover 1, 2, 3, tem que ter chaves diferentes. Tá? Então, vou mostrar alguns exemplos. Não coloquei mais coisa. Tá? Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Então vamos ver os exemplos da questão da direção, tá? O que eu tenho aqui? Eu vou ter um list view e o dismissible, ele vai estar dentro do item builder, tá? E aqui vai ser o item. O item que eu estou passando aqui é o ID da lista de tarefa. Né? Então, basta de 0, é um inteiro, tá? E aqui eu tenho essa opção com o dismissible. Então aqui eu posso ter o direction sendo definido, eu posso fixar com a direção que eu quero, então eu uso o dismissible direction para isso, e aí ele tem várias opções aqui, né? Eu posso usar o down, só para baixo, o edge to start, né? Que é da direita para a esquerda, tem o start to end, que é da direita para a esquerda, tá? E aí tem vertical, que pode ser qualquer um de lado, de cima para baixo, horizontal, e assim por diante, tá? Eu vou colocar o horizontal para a gente testar e eu vou estar definindo, né, aqui eu esqueci da vírgula. Vou mostrar o que acontece no dismissible.
Então, de início, ele espera receber o direction, como entrar. Eu vou só pintar o direction para vocês verem como é que é cada tipo, tá? Então só printei aqui para ver o que vai aparecer no direct. Deixa eu mudar aqui. Então fui para um lado, da direita para a esquerda, ele mencionou aqui que a direção foi end to start. Vou agora da esquerda para a direita, por start to end. Tá? Aqui, como eu defini a posição horizontal, eu não consigo ir para cima nem para baixo. Tá? Se eu botasse vertical, eu ia para cima e para baixo, eu ia fazer alguma coisa. Então eu consigo, né, verificar qual que é o evento. Aqui está meio claro, né? Eu consigo verificar quando é da esquerda para a direita, faço alguma coisa. Quando é ao contrário, faço outra. Então a gente vai estar fazendo a parte de você atualizar o item, arrastando para um lado, e excluir o item arrastando para o outro. Tá? A gente vai estar usando isso para o resto final, vou pedir que vocês usem o Invisible para fazer alteração e exclusão de itens. Tá? E aí eu poderia configurar aqui, né? Como que eu verificaria no início? Então eu verifico no direction. Então se o direction for igual, eu vou verificar qual é o tipo da direção, né? Se for start to end, eu faço alguma coisa. Aí eu vou verificar o start to end, né? O referente do start. Então, se for o start to end, aqui só imprimir para a gente ver o valor, tá? A gente pode estar checando dessa forma. Então, se for isso, ele faz a ação do start to end, se não, faz do end to start. Tá? E a gente consegue estar configurando o layout, né? Então aqui a gente vai ter a opção do background. Tá? A gente pode colocar dois tipos de background. Tá? Vamos usar o background e o secundário background. Então o que a gente vai colocar primeiro no background? Eu vou estar definindo um botão para estar removendo o app. Para estar mostrando que a operação que você vai fazer com a direção é de remoção. Então, para isso, eu vou criar aqui um container. Esse container eu vou colocar aqui uma cor de fundo, tá? Vai ser uma vermelha para remoção. Vou dar um pad nele. Isso, em toda a direção do alvo, botar 16. Tá. E aí eu vou colocar, definir um ícone que a gente vai poder ver. Então, deixa eu usar aqui o row para isso. Então, shower vai ser o row. Vou colocar um ícone do lado ali para saber se é remoção, se é edição ou não. Tá? Então, eu vou colocar um ícone. Nesse caso aqui vai ser de delete. E aí a cor desse ícone eu vou colocar branco para a gente enxergar bem. Eu vou dar um espaçamento aqui, vai começar Então vamos ver como é que é esse background que eu fiz.
Ó, quando eu arrastar aqui para a esquerda, ó, ele vai mostrar o vermelho e o ícone que eu quero, que é de excluir. Tá? Agora eu vou fazer para o outro lado, aqui ele vai cobrir nada, né? Vou fazer um para o outro lado, botar aqui para edição. Eu vou criar um outro background. Esse eu vou chamar de... Na verdade, eu vou deixar esse aqui para edição, tá? Deixa eu criar um outro aqui. Eu vou usar o secundário background. Vou copiar a mesma coisa que tinha no primeiro, tá? Deixa eu copiar o que estava no primeiro. Então, o secundário eu vou deixar para remover. E o background eu vou deixar para editar. Então vamos mudar aqui a cor, botar uma cor vermelha aqui. Eu vou mudar o ícone, vai ser um de edit. Tá, basicamente isso. E aí o alinhamento que eu vou mudar, né? Aqui ele vai alinhar começando o row, né? Começando do início. E o segundo vai começar do meio. Eu feito isso, né? Fui de um lado, da esquerda para a direita, é exclusão. E aqui uma caminho. Você não tem que checar, não? Para que lado você está... Não, eu estou só fazendo por enquanto a parte do layout. Para checar isso é muito difícil. Tá, eu estou fazendo um layout para ele aparecer uma corzinha de fundo. Por que ele caiu aqui? Ah, tá, ele está dando aqui. Agora, então, vindo da esquerda para a direita, ele mostra verdinho para editar, ao contrário, ele mostra para excluir. Tá? A ideia é que você faz isso, aí executa a exclusão lá certinho, né, faz a edição, e vai aparecer uma caixinha para você atualizar. Tá? E aqui, então, esse background, secundário background, eu fiz amostrando na tela, né? Para eu botar a ação, é que não dismissive. Então, eu sei que edit start é para editar, o start to end seria para excluir. Aí eu posso fazer ali a programação dos edits. Tranquilo? Depois teste isso aí, tá? Você diferenciou o verde do vermelho? Como é que o quê? Diferenciou o verde do vermelho? Ah, então, eu coloquei o background. Então, o background ele deixa de um lado, o secundário background ele deixa do outro. Tá? Aqui o background ele aparece primeiro. Aqui aparece, deixa eu rodar de novo. Então o background ele é essa parte à esquerda aqui. Tá? O secundário é a outra. Tá? E aí no background eu configuro verde, o secundário vermelho. E aí tem agora o último arquivo que eu coloquei lá. Ó, então já vi, só faltou esse lista completo, tá? Então lista completa vai ser o lista de tarefas antes com o dismissive. Deixei separado para vocês testarem depois. Eu vou criar um novo projeto. Aí, Flutter. Lista. Deixa eu entrar na página. Vamos usar a página de teste. Abrir essa. E aí, então, eu vou copiar o que tem na pasta livre. E atualizar o arquivo do spec alm, né? Então, aqui. Pegar só o path provider que vai ter. E botar no PubSpec alm do projeto.
botar já para rodar, para vocês verem como é que é a carinha desse projeto. Então aqui eu acho que já... aqui eu já deixei tudo programado. Então esse completo, o que ele vai ter, né? Ele já vai ter, vai ser igual ao primeiro, só que aí eu posso arrastar. Aqui pro lado, eu vou excluir. Aqui, aí eu não fiz a edição, tá? Como a gente está com pouco tempo na disciplina, eu não vou criar um estudo dirigido para fazer edição, não. Tá aí. Quem quiser fazer edição, pode fazer, vai testar. Mas eu só vou passar agora mais um projeto final, tá? Então aqui não tem edição pronta. Quem quiser brincar aí, só fazer edição. Então, gente. Vamos continuar. Essa aqui seria a parte de lidar com arquivos. A gente vai começar vendo agora. Falar de banco de dados, né? Quem está fazendo banco de dados esse período, ou que já fez? Fazendo agora? Vocês estão. É o primeiro, né? Tranquilo? O professor foi tranquilo com você? Então, eu vou falar rapidamente, tá? Não se preocupe que eu não vou estar cobrando nada das disciplinas, só vou estar falando do conceito que a gente vai estar usando na prática. Eu vou dar pensando quais tabelas que vocês vão criar, e ensinar como se faz as consultas na base, tá? Então, explicar um pouco o que é um banco de dados. Basicamente, pessoal, um banco de dados ele vai ser um arquivo onde você vai guardar algum tipo de informação, só que ele vai guardar essa informação num tipo de estrutura de dados que é muito eficiente para você fazer busca nesses arquivos, tá? Normalmente, né, lembrando lá de algoritmo de estrutura de dados, normalmente é uma árvore IP aqui implementado, e aí tem algumas outras estruturas eficientes, né? Pode ser uma hash consistente, então tem várias estruturas de dados avançadas que o banco de dados usa para você conseguir organizar os dados de forma eficiente para você conseguir consultar rápido, tá? Fazendo aí buscas em N-log-N, né? Vocês devem ter visto de outras disciplinas. E aí o que a gente costuma utilizar, né, aqui dando uma motivação, né, como que antigamente, vamos dizer que sem usar computação a gente guarda algum tipo de informação, né? A gente vai ter ali algum papel, algum documento, vai guardar numa pasta e aí vai guardar isso em algum armário, né? Organizado ali normalmente por nome, né? Se vocês for ver parte de arquivos em algum estabelecimento, você vai ver que tem uma pastinha por nome e você guarda o documento ali. Tá? O banco de dados ele vai ter essa mesma analogia, ele vai receber uma nova terminologia para isso. Tá? O papel, né, onde vai ter o registro ali de dados, né, vai ser, vocês viram o nome de registro, né? As pastas a gente vai chamar de tabelas, tá? E aí o nome ali do armário vai ser um banco de dados. E aí no registros, ele vai ser composto com várias informações. A gente pode imaginar uma tabela, onde cada coluna dessa tabela a gente vai chamar que é um atributo do registro que a gente está escrevendo. Tá? Então aqui a gente, para ter um exemplo, né? A gente tem uma tabela para armazenar usuários. Então, para armazenar usuários, que informação eu preciso de usuários? Vou precisar algum nome, vamos dizer, algum apelido do usuário, tá? Que não seja o nome dele, o nome dele de fato, sem poder pedir mais informações. Então, a gente vai ter um atributo para cada registro. Tá? Aqui, né, a coluna do atributo seria o nome de cada campo, né? Cada linha de uma tabela a gente costuma chamar de tupla, registro, são tudo a mesma coisa. Tá? E aí o que acontece, né? A gente está querendo usar o banco de dados porque a gente quer acessar os dados de forma mais rápida. E aí, para isso, a gente vai estar usando uma linguagem para descrever a consulta que a gente quer fazer à base de dados. E aí a gente costuma usar os programas de banco de dados atualmente, a gente usa, na verdade, um SGBD, tá? Que é um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.
É o que vocês vão ver na disciplina, tudo na SGBD, não sei se o professor mencionou isso. E aí, então, a gente, por padrão hoje em dia, né, qual que é a linguagem para consultar banco mais utilizada? É o SQL. Tá? Inicialmente, banco de dados, a gente diz que a forma como os dados são armazenados nesse formato de tabela, a gente diz que essa forma, né, é uma forma relacional. Tá? A gente vai conseguir fazer, de acordo com os dados de diferentes tabelas, relacionar esses dados de alguma forma. Tá? E aí, o SQL é uma linguagem para você conseguir buscar esses dados estruturados em tabelas. Então, o SQL a gente vai estar usando para fazer isso. Tá? Então, vou mostrar aqui os comandos básicos do SQL. Tá? Isso aí varia de cada SGBD. Então, a gente vai querer fazer o quê, né? Com o banco de dados. Normalmente, a gente usa banco para fazer uma aplicação que a gente chama de CRUD. Alguém já ouviu falar dessa sigla? Já? O que significa cada item? Vamos lá. Não, C aqui é o create, né? Read. Update. Basicamente, as aplicações que a gente tem aí na internet, né, vai registrar um formulário, tudo tem um formulário. A parte mais chata de fazer é um formulário para você salvar no banco de dados. E aí, normalmente, a gente implementa um CRUD para isso, né? Vai ser um formulário onde a gente vai criar um novo registro na tabela de dados, uma nova linha, né? Você vai estar lendo essa linha, você quer ler alguns dados que já foram registrados, você pode atualizar alguma informação. Vou atualizar agora o novo endereço de entrega lá para comprar na Amazon. Então você vai dar um update nele e você pode deletar alguma informação, né? Quer deletar o endereço e assim por diante, tá? Então, para cada uma dessas operações, você consegue ter um formato do SQL para isso, tá? Então, a gente consegue, para criar essa estrutura de tabelas, tudo é programado. Então, para criar uma tabela lá com SQL, como é que é a estrutura, né? A gente vai usar o create table, palavra reservada, depois vai vir o nome da tabela, entre parênteses, quais são as colunas da tabela. Então, nesse caso aqui, quais são as colunas, né? Vou criar um usuário, nome, senha, tá? E aí eu tenho que dizer qual é o tipo que a tabela vai guardar. Então, normalmente aqui, como é texto ou número, a gente usa o varchar. Tá? Varchar, vocês vão ver aí, é bastante usado. Mas aí pode ser só inteiro, pode ser um objeto completo, isso aí vai variar. Tá? Então, isso aí faz a parte do create, né? A parte de ler, né? Ler a gente vai utilizar a sintaxe do select, tá? O select ele vai ter o seguinte, né? Select, que coluna eu vou querer trazer do banco, vai ter o from, a tabela que eu quero acessar, tá? Então, o que eu quero recuperar daqui, né? Eu quero as colunas de usuário, nome e senha da tabela de usuário. Então, ele vai retornar isso aqui. Se eu quisesse somente o nome, select nome from usuário. Ele ia trazer somente o nome. Tá? E aí aqui no select, ele vai ter outros atributos que vão crescendo aqui para cima. A gente pode dizer quais são as linhas que a gente quer recuperar. Então a gente vai ter aqui o atributo do where, né? Deixa eu botar aqui. Aqui nesse exemplo, ele tornaria os dois registros, né? Então a gente pode ter esse where, que a gente vai dizer qual é a condição de cada coluna que vai ter que ser feita para selecionar as linhas que vão ser retornadas, né? Então eu quero retornar o usuário, nome e senha da tabela de usuários, onde o usuário ele tem esse nome, né? Vitor Silva. Então ele vai verificar quem tem o nome Vitor Silva, somente essa segunda linha. Então ele retorna a segunda linha. Tá? E aí aqui vai ser sempre uma condição lógica, né? Então você pode concatenar, né? Posso ter, eu quero um registro onde o usuário é do sexo masculino e o estado dele seja de São Paulo. Então eu posso concatenar. Então vou usar a coluna com a condição X, AND, a coluna com a condição Y, posso usar o OR
coluna para condição W e assim por diante, tá? Então isso aqui eu vou concatenando para selecionar o que eu quero recuperar da base, tá? Então só um exemplo simples aqui. A parte agora de você inserir um elemento. Então a gente cria a tabela, né, com create table, e a gente precisa então inserir elementos, né? Como é que é a sintaxe para inserir? Insert into, né, padrão, nome da tabela, values, quais são as colunas da tabela, nesse exemplo vai ser usuário, nome e senha. Aí vai ter o values, que é palavra reservada, e entre parênteses os campos. Tá? Então aqui eu vou querer inserir o usuário, onde eu uso a coluna de usuário vai ser Maria Torres, nome Maria Torres, senha 1, 2, 3, 6, 5, 4. Tá? Então, esse comando aí que a gente usa. E aí, para fechar, aqui um outro exemplo para inserir o Felipe, né? E aí, para deletar alguma coisa, a gente usa o delete from. Tá? Delete from, tabela, e aí a gente vai ter que ter a condição de qual usuário que a gente quer deletar. Se a gente não coloca isso aqui, ó, adeus tabela, apaga tudo. Tá? Então, apaga todos os usuários, ferrou, tá? Então, aqui eu quero deletar o usuário, qual usuário? Que tenha o apelido Maria Torres. Então, você vai apagar essa coluna, essa terceira linha aqui, né? Terceiro registro. Então, deletou só o terceiro. Então, tem os ataques, né? SQL injection, que eles colocam, manipulam SQL para deletar tudo. Eu já fiz isso. Aí, como é que é o update? Tá? Tu pode atualizar somente uma coluna, não quero atualizar um dado, só uma coluna. Vai usar o update, tabela, set, aí eu vou passar aqui, ó, quero atualizar a senha, com esse valor, quero atualizar outro campo, end. Aí eu coloco lá o nome, outro valor, end, aí assim por diante, tá? Aí aqui pode ter a condição, né? Se você quer atualizar o mesmo valor das colunas em várias línguas. Basicamente é isso. Então, esse aqui as operações básicas, tá, gente? A gente vai estar usando isso aí no código. Vai ver como é que o Flutter ele tem algumas coisas que ele facilita isso. Tá? E aí existem vários SGBDs. O padrão que o pessoal costuma usar, que é de graça, né? É o MySQL, vocês estão usando qual? É o MySQL? O MySQL, tem o Postgres, costuma ser bem eficiente, aí tem o Oracle, vai ter SQL Server, então vai ter bastante aqui. Esses bancos de dados, eles são relacionais, tá? Que é normalmente vocês... Eu acho que vocês vão ter isso em banco de dados. Vocês têm banco de dados 2? Vocês sabem, né? Que existe vários tipos de banco de dados, tá? Então, relacional normalmente é que você aprende em banco de dados 1. Aí tem outros tipos. Tem banco de dados orientado a objeto, banco de dados... tem uma categoria que vocês vão ouvir bastante esse nome no mercado. Será que eles já ouviram? Que são os bancos que são chamados de NoSQL. Já ouviram esse termo? NoSQL? Tá? Então, NoSQL não significa que você não usa SQL para rodar ele, né? Esse NoSQL é de não somente SQL. Você pode usar, mas não somente ele. Porque por muitos anos os bancos de dados eram relacionais. E aí, no SQL ele tem a proposta de trazer outros, né? Usar outros no mercado. Aí normalmente são 4 categorias. Você vai ter o orientado a grafos, orientado a documentos. Aí documentos onde ele, no final das contas, vai ter um orientado a colunas. Tá? Que vai ser um chave valor. Aí tem mais outros tipos, tá? Tem banco de dados distribuído, banco de dados
paralelo, tem um monte de coisa, tá? Então isso aqui é só um básico. Aí o que a gente vai usar então com Flutter, né? A gente vai usar o SQLite, que ele já é um micro de dados bem compacto, que Android e iOS já tem suporte a isso. Tá? Então, o banco de dados no celular, a gente vai usar para armazenar pouco dado. Tá? Quando a gente pensa em uma aplicação real mesmo, a gente não salva informações lá de uma rede social no celular, porque isso só vai consumir a memória do seu celular. Você não vai guardar milhões de informações de uma rede social nele, né? Então, lembrem lá quando a gente viu o web service, como é que é a ideia, né? Vai ser a arquitetura cliente-servidor, né? Cliente. Servidor. Tá? A gente usou o cliente o quê? Era o browser, né? Agora o cliente vai ser a aplicação. Então aqui vai ser um Flutter. Flutter é o nosso aplicativo. Então quando você quer acessar realmente alguma coisa, eu quero cadastrar sei lá, numa rede social. Na verdade você vai cadastrar isso, vai enviar as informações do formulário para dentro do servidor. O servidor vai usar sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Mais parrudos, né? Mais SQL e tudo mais. Mas dentro do cliente eu posso guardar um pouquinho de dado, tá? E aí eu vou usar aqui dentro SQLite. A gente vai ver usando aqui dentro como que a gente vai guardar pouca coisa, poucas informações. Né? Grande quantidade a gente vai pular no servidor, né? Que é o back-end, a gente chama ele. Né? E esse SQLite, ele vai ser, ele é leve, rápido, né? Porque ele foi projetado para trabalhar em sistema com baixo recurso. Ele é código aberto também. Eu vou deixar por aqui para não deixar muito extenso essa aula. A gente vai ver exemplos na próxima aula. Tá?